Fala galera, estamos aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor e hoje a gente vai falar de uma passagem muito conhecida que é do filho pródigo. Está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, e ela conta aquela história muito conhecida que o filho, ele pede a herança para o pai, ele vai embora de casa, ele gasta toda a herança e na terra onde ele está morando agora vai ter uma grande fome e ele vai passar necessidade, ele vai cair em si e ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, o pai estava esperando ele e o pai dá uma festa e o recebe, né, com honras. Tá? Essa é uma passagem muito conhecida, mas eu queria me atentar a um versículo aqui, que é o versículo de número 18. Então, Lucas 15, versículo 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Então, o que eu quero trazer para a nossa vida hoje, para a prática, para a nossa vida prática, nossa vida com Deus? Esse filho, ele sai da presença do pai. É como se um de nós saíssemos da presença do Senhor. Abandonamos o Senhor, nos desviamos, né, dos caminhos do Senhor, ou abandonamos os caminhos do Senhor e resolvemos fazer da nossa maneira, resolvemos viver a nossa própria sorte. Esse filho pródigo, ele sai, ele acaba com o dinheiro todo dele, porque longe de Deus não tem prosperidade, longe de Deus não tem bonança. Fora da presença do Senhor, nós somos alvos de Satanás. Esse filho pródigo, ele saiu da presença do pai dele, e ele gastou tudo que ele tinha. E quando a gente vai ler no versículo de número 16, diz assim: desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Esse menino, esse filho, ele vai ter fome, vai sentir fome, não vai ter mais nada, vai estar ali mendigando, e ele vai ter vontade de comer a comida dos porcos. Mas nem isso ele tinha. Ele estava numa fome profunda. Ninguém dava nada para ele. E aí o versículo 18 diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Por quê? Por que ele resolve se levantar e ir ter com o pai? Porque no versículo 17 ele vai dizer assim: caindo em si ele disse: os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. Então esse versículo 17 e 18 é a base do que eu quero comentar com você hoje. Caindo em si, levantou-se e foi ter com seu pai. Isso acontece muito na nossa vida, na nossa volta. Quantas pessoas a gente vê que se afastam do Senhor e ficam afastadas e começam a sofrer, e a gente sabe que quando a gente sai do guarda-chuva espiritual do Senhor, né, o inimigo, ele tem liberdade para trabalhar na nossa vida. Somos alvos fáceis de Satanás. Então o que acontece? Se você está fora da casa do pai, longe do pai, você é alvo de Satanás. Ele vai destruir tudo que você tem. Você está fora do guarda-chuva espiritual. E qual é a forma da gente voltar para o Senhor? Aí o versículo 17 diz: caindo em si. Isso é muito importante a gente trabalhar hoje em dia, porque eu já vi muita gente falando assim: ah, ninguém me procura, o pastor não me procura, nem o irmão me liga para saber se eu estou bem. Gente, é claro que a igreja tem que cuidar, é claro que a igreja tem que trabalhar isso, visitar, ver como é que a pessoa está, mas nada substitui a minha vontade de estar com o Senhor. Então, quando aquele menino, ou aquele filho, estava ali naquela situação ruim, ele caiu em si. Ele viu a situação ruim que ele estava e ele se lembrou que até os trabalhadores do pai dele comiam melhor do que ele. Então, caindo em si, ele resolveu se levantar e ir ter com o pai. É isso que eu e você temos que fazer na nossa vida. Se por acaso nos afastarmos do Senhor, se por acaso estivermos longe da presença do Senhor, ou se você conhece alguém que está nessa situação, você tem que trazer ele para que ele caia em si, para que ele se lembre de que com Deus é muito melhor. Para que ele se lembre que com Jesus no barco vem a tempestade, mas ele manda acalmar a tempestade. Agora imagina se você está no barco sozinho e vem a tempestade e não tem ninguém para mandar acalmar. Essa é a situação. Muitos crentes hoje não querem cair em si, não querem ver a realidade, não querem tomar uma atitude. Ele caiu em si, ele viu que realmente ele tinha que voltar para a casa do pai, ele se levantou e foi ter com o pai dele. É isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Situações ruins virão, problemas virão. É claro que esse filho pródigo, ele caçou a luta com a própria mão. Ele pegou a herança dele, foi embora, gastou dissolutamente, acabou o dinheiro e passou fome. Mas existem muitas situações que nos afastam do Senhor. Problemas que nos tiram da presença do Senhor, às vezes quando estamos fracos ou estamos tristes, enfim. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu estou aqui para te dizer uma coisa. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, é hora de você cair em si e se lembrar de que com Deus é bem melhor. E não é só cair em si, mas é se levantar e ter com o teu pai. Ir em busca do teu pai. Quando a gente acaba de ler essa passagem, diz que o pai, ele já estava esperando. O pai estava esperando ele chegar. Deus está esperando que todos aqueles que se afastaram dele voltem para ele. Deus está aguardando, olhando e falando assim: vem, volta, eu preciso, eu quero você, eu quero te salvar, vem, volta. Deus está esperando você voltar.
E não só você que se afastou do Senhor. Deus também quer resgatar aqueles que ainda não aceitaram. A palavra de Deus diz que aquele que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus ele fala assim, eu e meu Pai faremos morada nele. A estes serão dados o poder de serem chamados filhos de Deus. Então Deus ele não está só aguardando aqueles que se afastaram, Deus também está aguardando aqueles que ainda não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Então se você está assistindo esse vídeo, está numa situação muito ruim, está numa situação problemática, ainda não conhece Jesus, busque uma igreja, procure aprender mais de Deus, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não estou te prometendo que não vai ter luta, mas eu estou te dizendo que vai ser mais fácil passar pela luta, porque com Jesus no barco, tudo vai bem. Agora, sem Jesus, você não tem expectativa de vitória. E aqueles que estão afastados, o Pai está aguardando você. O Pai quer que você volte para Ele, está te aguardando. Então volte para a casa do Senhor. Caia em si, tome uma atitude, se levante e vá para a casa do Senhor. Não espere ninguém te ligar, não espere ninguém te pegar pelo braço, não espere um telefonema, não. É a sua vida que está em jogo. Se coloque de pé, caia em si, olhe o que você está fazendo. Volte para a casa do Pai. Deus está te aguardando, Deus quer te abençoar. E olha que coisa linda no final. Quando ele chega na casa do Senhor, tem festa, tem anel, tem sandália, tem roupa nova. Esse anel fala de autoridade, roupa nova, né? Tudo, todo passado, tudo aquilo que já passou acabou e tudo se fez novo. Quando você volta para a casa do Senhor, Ele te lava com o sangue do Cordeiro, Ele te dá vestes novas, Ele te dá autoridade, Ele te coloca de pé novamente. Então eu chamo você para viver o novo de Deus. Se você está ouvindo esse vídeo ou conhece alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, passa esse vídeo para ele, fala para ele, olha, cai em si, se levanta, busca a face do Senhor. Ah, mas ninguém me ligou, ninguém veio me procurar, ninguém quer saber de mim, não interessa. Os homens são falhos, mas Deus está aguardando você. E Ele é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos ou pensamos. Deus é maravilhoso e Ele quer dar uma festa. Ele quer trocar as suas vestes, Ele quer te dar autoridade, Ele quer te colocar de novo no seu lugar, que é filho de Deus. Tome posse dessa palavra. Se você puder, compartilhe com aqueles que você conhece, que estão afastados do caminho do Senhor. Nós precisamos urgentemente trazer de volta para a casa do Senhor todos que estão afastados. Precisamos urgentemente falar de Deus para aqueles que ainda não ouviram, porque o Pai está aguardando. Ele tem uma festa preparada e nós somos aqueles que vamos levar a palavra dele. Nós somos aqueles que vamos lembrar aqueles que estão afastados ou vamos dar a mão para os caídos e vamos falar, olha, se levanta, cai em si, volte para a casa do Pai. Porque lá tem festa, lá tem provisão, lá tem cuidado, lá tem cura para mim e para a sua vida. Amém? Tome posse desta palavra e fique na paz do Senhor.